Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu Deus, que placar enganoso, hein? Foi só 2-0 pro Palmeiras, mas poderia ter sido muito mais. Um domínio completo, uma retomada que acontece do Verdão no meio da temporada e um jogo do Corinthians simplesmente lamentável, horroroso. A gente vai falar de tudo isso a partir de agora nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Pode chegar, vamos analisar essa vitória do Palmeiras, derrota do Corinthians, porque o derby aconteceu na Arena Barueri e olha, deu o que falar, porque é óbvio que o Palmeiras estava com o Corinthians engasgado desde a final do Paulistão, o Abel ainda não havia vencido o Ramon Dias e na verdade até continua sem vencer, porque o Ramon não pôde comandar o time, estava suspenso, foi o Emiliano Dias, mas assim, foi o jogo do Abel Ferreira sobre a família Dias, né? Foi um Palmeiras que impressionante, avassalador. Os primeiros 20 minutos, cara, eles foram muito impactantes, porque o Palmeiras foi disposto realmente a fazer o resultado e diante de um Corinthians muito absorto, tentando entender o que estava acontecendo. Quando entendeu, se é que entendeu, já estava 2-0. A maneira como o Palmeiras se dispôs taticamente no jogo, e aí as individualidades técnicas acabaram aparecendo, mas eu acho que taticamente foi o duelo vencido pelo Abel Ferreira. Porque ele mantém uma escalação, quando ele perde o Veiga no jogo anterior, ele coloca o Felipe Anderson na ponta direita e coloca o Estevão por dentro, que cai pela direita muitas vezes, porque era a característica dele. E ele tem a jogada do 1 contra 1 muitas vezes. Mas ele jogou solto, né? Eu vi até ele muitas vezes pelo lado esquerdo, ele flutuando e tal. E com o Richard Rios e o Emiliano Martinez, que correm muito, né? Eles marcam e jogam. Só que aí, cara, Facundo Torres, Felipe Anderson, tô esquecendo de alguém, Estevão e Vitor Roque. É muita gente boa do meio pra frente. Isso sem contar na subida do Piquerez pelo lado esquerdo com o Facundo Torres e a saída de 3 ali com o Bruno Fux sendo um lateral, só que o Felipe Anderson tá correndo demais por aquele corredor. E ainda apoiado pelo Estevão, que muitas vezes cai por ali. Então, o que o Corinthians do Ramon Dias e do Emiliano, o que eles pensaram? Olha, da última vez a gente jogou num 4-3-3, né? Com o Memphis por dentro, o Romero e o Yuri. A última vez, na verdade, no primeiro jogo da final, né? Por quê? Porque sem Coronado, sem Garro, você tinha que encontrar uma alternativa ali para ser esse meia armador. O Corinthians não iria abrir mão dos seus 3 volantes, Martínez, Carrilho e Ranieri à frente da defesa. O objetivo do Emiliano foi colocar o Bidon como um jogador mais avançado entre os meio-campistas, só que aí você tinha 4 volantes, entendendo que teria superioridade numérica, sabia que eles viriam numa linha de 3, né, com o Bruno Fux, o Murilo machucou, então o Gomes e o Mikael, e aí com uma linha de 3, o Corinthians poderia ter superioridade numérica no meio. Só que não adianta nada. É por isso que a gente fala, às vezes esquema tático ganha jogo, não é necessariamente o esquema tático. Ele pode ganhar jogo desde que você tenha a aplicação tática e você encontre soluções no jogo. O Corinthians entrou com 4 jogadores no meio, só que não adiantou nada. Primeiro, o Corinthians perdeu todos os duelos e toda a segunda bola era do Palmeiras. Segundo, o Palmeiras lateralizou o seu jogo. Ele não jogou tanto por dentro. Teve jogo por dentro, claro, mas o Corinthians não conseguiu marcar esse jogo por dentro. E aí o Palmeiras confundiu a marcação e especialmente apoiou muito pelos lados. E, cara, teve... Bom, nos 2 gols, né? Você via que os 2 gols... Eu sei que o Donelli vai ser criticado, porque, enfim, porque o Hugo pegaria e tal. Eu não sei se o Hugo pegaria, mas é muito claro, gente, que a diferença entre os dois, ela é gigante, ela é oceânica. Não tem como você ter um goleiro no mesmo nível do Hugo, porque hoje ele é o melhor goleiro do Brasil. O Hugo Souza, tecnicamente falando, hoje é o melhor goleiro do Brasil. É o goleiro que decide o jogo. Ele pega a bola do jogo. O Corinthians vai ser bombardeado, ele vai tomar os seus gols de vez em quando lá, mas, cara, ele vai resolver. Às vezes, quando passar da defesa, vai parar no Hugo. O Paulistão foi um exemplo disso. O derby da primeira fase tava 1-1, tem um pênalti no último minuto, o Estevão cobra, o Hugo pega. A final do Paulistão, tem um pênalti, o Hugo pega. O Corinthians campeão. Então, o Hugo resolve os problemas, muitas vezes, do Corinthians. Só que, cara, dificilmente outro reserva resolveria. E o Donelli ainda não tem a segurança, não tem a biografia, não tem o histórico do Hugo. É natural. Agora, você pode falar que o Donelli é insuficiente, que o Corinthians precisa ir atrás de outro reserva, que tem que dar chance pro longo. Tudo isso eu aceito. Agora, não vem me dizer que ele é o único culpado. Porque, mamãe, que liberdade o Palmeiras teve à frente da defesa. E aproveitou, forçou o erro do Corinthians na saída de bola.
e começou a trocar passes na entrada da área e muitas vezes dentro da área. E a marcação do Corinthians ali, ó, observando os caras trocando passe lateral. No segundo gol, então, que a bola chega lá no Felipe Anderson na direita, foi assim, né? Tum, tum, tum. E todo mundo olhando, né? Opa, tá no outro cara. Opa, não tá mais comigo. E aí eles foram indo assim no balanço defensivo. Sempre tinha um cara livre do Palmeiras, até chegar no Felipe Anderson que chega batendo na trave. E aí a bola sobra pra fora da área e o Emiliano Martinez domina, olha, pensa, escolhe o canto, chuta, e aí fica um pouco mais fácil, né? Foi um chute maravilhoso, um golaço no cantinho. Não sei se o Hugo pegaria, tá? Não sei. E com essa liberdade, aí é difícil ter goleiro que pegue, né? E no primeiro gol, o Carrilho, cara, que eu sou fã, já elogiei aqui, mas Carrilho, ele já fez um post aí se desculpando. Não sei se ele deu uma soberbadinha ali, né? Uma soberbinha do tipo, ele foi muito elogiado, ele tem sido muito elogiado, ele joga para um caramba, mas ele foi mole em todas as jogadas. O Carrilho, displicente, pior jogo dele com a camisa do Corinthians. E aí, na entrada da área, ele volta ali, muito marcado pelo Rios, né? Mas quando o Piquerez vai dividir no pé de ferro, ele perde a bola. Aí o Piquerez ganha a dividida, a bola sobra para ele, ele ainda carrega ela um pouco mais e escolhe o canto e finaliza. Então, assim, o Carrilho foi mal. Cara, difícil escolher alguém que se salvou, tá? Martínez foi mal, o Yuri quase não tocou na bola. O único jogador mais lúcido do Corinthians que entendeu o jogo e que mesmo com 2-0 contra não se abalou foi Memphis Depay. Esse cara foi o único que botou a bola embaixo do braço e disse assim, peraí, rapaziada, peraí, continuou provocando, dava umas pedaladas, deu chapéu no Gomes, do tipo assim, ele não tava nem aí. Ele queria diminuir a vantagem, ele tava tentando fazer os companheiros entenderem o que estava acontecendo e ninguém acompanhou. Ninguém acompanhou o raciocínio do Memphis no jogo. Não, sabe, ele tava noutra rotação. Ele foi o único cara assim que, se salvou um pouco mais, sacrificado ainda no segundo tempo, jogado mais pro canto esquerdo e aí a gente começa a ver o duelo das substituições, né? E o Ramon e o Emiliano, normalmente quando eles precisam mexer, eles meio que se atrapalham. É claro que o Corinthians tinha muitos desfalques para esse jogo, e desfalques importantes, tá? Agora, a maneira como os jogadores entraram no jogo, pelo amor de Deus. E aí eu tenho que cobrar do técnico também. Eu vou cobrar dos jogadores que foram displicentes, estou falando aqui individualmente, inclusive, porque a defesa do Corinthians é lamentável. É lamentável. No segundo tempo, o que o Palmeiras faz? O Palmeiras já abriu 2-0 e o Palmeiras estava de boa na Lagoa. O Palmeiras fez um jogo perfeito, tá, gente? Perfeito. Porque quando ele faz o 2-0, depois de faz o 2, poderia ter feito mais, porque antes do primeiro gol, o Donelli ainda faz um milagre no chute do Gomes, faz uma puta defesa, tem bola na trave antes do segundo gol. Cara, o Palmeiras podia ter feito 3-4 tranquilo no primeiro tempo. Passa aqueles 20 minutos iniciais, o Palmeiras pensa o seguinte, tá bom, Corinthians, toma a bola, vai, pega a bola aí pra você. E aí o Corinthians não conseguiu fazer nada. E o Palmeiras esperando. E tal. E eu pensava assim, cara, se o Palmeiras apertar um pouquinho. E aí chegou aqui e ali e tal, vem o segundo tempo. Aí, só no segundo tempo, os caras mudam. Tira o Ranielli, que não estava amarelado, ao invés do Martinez, que já tinha cartão amarelo. Tira o Matheus Bidu, que foi assim, irmão do céu, que primeiro tempo. Cara, o Matheus Bidu, vamos combinar, eu e você aqui, ele não tem nível pra jogar no Corinthians. E nem o Hugo. Então sai o Matheus Bidu e entra o Hugo, que até vai minimamente melhor do que o Bidu, porque pior era muito difícil, né? Mas pra você ver como não tem um lateral esquerdo reserva também. A Lili Nascimento, repórter da ESPN, foi a única pessoa dos últimos tempos aí que fez uma pergunta pro Emiliano, que é sobre Palácios. Diego Palácios, o lateral esquerdo fantasma. Pelo amor de Deus. E aí o Emiliano com uma cara de constrangido, porque tem alguma coisa acontecendo que ninguém explica. Fala, ele faz parte do plantel, ele teve uma lesão, ficou muito tempo parado, e os outros estão melhor fisicamente do que ele. Que conversinha pra boi dormir, né? Seja transparente com o torcedor. Os caras vão buscar o Angileri por quê? Porque o Palácio não ia jogar. E depender do Bidu e do Hugo é difícil, né? Só que aí o Angileri não jogava há um ano, claro, machucou, né? Entrou em uma reta decisiva de Paulista, então ele não tá à disposição. E aí ter que depender desses dois. Cara, o que o Corinthians sofreu pelo lado direito, muito por conta do Felipe Anderson, que fez um jogaço, mais um. É o segundo jogo que ele atua na função onde ele mais gosta, onde ele atua bem. É que ali jogava o Estevão, então era muito difícil o Felipe Anderson ter oportunidade por ali. Quando o Maurício tava bem, o Maurício jogava por ali. E o Abel Ferreira finalmente colocou o Felipe Anderson na posição que ele joga. E ele fez um jogaço, mais um, porque ele cobre corredor, ele se apresenta, ele tem habilidade, ele vai para um contra um, ele centraliza o jogo, ele fez mais um jogo espetacular o Felipe Anderson, tá encontrando o lugar dele como titular. Até o Facundo pelo lado esquerdo foi bem, né? Do Palmeiras todo mundo foi bem, cara, impressionante.
Só que aí o que acontece? No intervalo, vamos lá, ele tira o Bidu, bota o Hugo e tira o Ranielli para botar o Romero. Aí eu pensei, bom, ele tirou um dos volantes. Tá, ele vai recuar o Martinez, ele vai deixar o Bidon e o Carrilho e vai colocar o Memphis ali vindo buscar o jogo, né? Que ele já estava vindo fazer isso, porque estava difícil com o Bidon ali. Que eu também não acho que tenha ido tão mal, é que o Bidon tem um problema, né? O Bidon, ele tem muita qualidade técnica, ele conseguia muitas vezes tentar ligar alguns ataques do Corinthians, só que assim, no duelo, ele levava desvantagem sempre, porque ele é muito franzino, né? Então todo mundo que chegava no Bidon tirava a bola dele. Aí o Depay começou a voltar um pouquinho, Romero espetado com o Yuri lá no ataque. Não funcionou também. Porque aí o Palmeiras, naquele momento desse segundo tempo, né, o Fux já sai, entra o Giai na lateral direita mesmo, e aí você já faz uma linha de 4. E o Giai, cara, fez o melhor jogo dele com a camisa do Palmeiras. O Giai custou 40 milhões de reais, todo mundo critica o Giai. Ele fez um puta jogo, porque ali, pelo lado esquerdo, caía Memphis Depay no segundo tempo. Que até tentou combinar algumas jogadas com o Hugo, mas fica um pouco mais difícil, né? Mesmo assim, o Giai estava levando vantagem quase sempre e empurrando o time pro ataque. E aí, o Palmeiras começou a usar o contra-ataque. Esperou o Corinthians teve 60% de posse de bola e não interessava isso. Sabe por quê? Porque o Everton não fez uma defesa, aliás, fez uma. Aos 46 do segundo tempo, foi a primeira finalização no gol do Corinthians, aos 46 do segundo. Dá pra dizer que o Palmeiras sofreu? Mas não sofreu nada. Deixou o Corinthians trocar passes numa zona que não era perigosa. E que tinha cobertura, sempre teve cobertura por ali. E mesmo assim, quando roubava a bola, partia no contra-ataque. E aí o Abel começou a botar. Começou a botar o Paulinho, começou a botar o Flaco Lopes, e aí o Estevão, por exemplo. E aí, cara, a defesa do Corinthians, porque aí o Ramon se expôs, né? O Emiliano, né? Se expôs, né? Porque quando ele começa a botar depois Héctor Hernandes, e aí tinha, né? Memphis aqui pela esquerda, Héctor Hernandes, Yuri Alberto, Romero, cara, não tinha conexão. Era só atacante de novo, né? Não tem conexão do meio. Aí ele não põe o Thales Magno, que eu até não vou julgar, porque o Thales não vem jogando porcaria nenhuma, né? Então foi uma punição do tipo assim, fica aí, tá? E aí a defesa do Corinthians começou a correr pra trás, de costa. Porque aí o Palmeiras recuperava a bola e ia no contra-ataque. Irmão, tem um contra-ataque do Estevão, que o André Ramalho começa aqui, ó. E não busca, não tem como. E aí o Estevão chega na frente do Donelli, dá uma cavadinha e a bola não entra por preguiça, né? O Kaká quase faz gol contra. O Kaká foi escolhido como titular na vaga do Félix Torres. E aí, de novo, vale pro Hugo e Bidu, né? Você pensa, pô, saiu o Félix Torres. Tá, ele não tava bem, entra o Kaká. Cara, tem uma dificuldade aí, que eu acho até que não foi tão mal, tá? Em relação aos outros caras, mas é que normalmente ele não é bem, e não é uma solução. Aliás, o Gustavo Henrique não é uma solução. E hoje é o principal zagueiro do Corinthians. Então, para vocês terem uma ideia de como tá o Corinthians. E o Ranielli, que era o cara que tava dando essa sustentação à frente da área, nem deu no jogo de hoje, né? Porque os caras tiveram liberdade igual. Foi sacado no primeiro tempo. E aí ele tentou fazer uma outra medida lá para tentar buscar o ataque, a coisa não funcionou. O Palmeiras, ele leu todas as mexidas do Corinthians, todos os movimentos que o Corinthians pudesse pensar em fazer, o Palmeiras já sabia o que viria. Então, foi um jogo tático, assim, perfeito do Verdão. E no segundo tempo, como eu disse, né, nessas escapadas aí, o Palmeiras só não fez mais por detalhe. Fez, inclusive, com o Vitor Roque, que teve o gol anulado pela participação do Gomes na origem da jogada ali, tanto que o árbitro tem que, como é um impedimento interpretativo, ele tem que ir no monitor, ele chama o Bandeira, tá mais acostumado com o impedimento, né, para poder analisar junto com ele, e eles anulam o gol do Vitor Roque. Segundo gol dele anulado, tá encantado esse gol, seria o terceiro numa puta jogada do Estevão pelo lado direito. E aí, cara, o André Ramalho, o Estevão, cara, se o Estevão fosse pro linha de fundo, ele ia conseguir o cruzamento. Se ele chutasse dali, ele ia conseguir. Como ele cruzou, o André Ramalho não dá nem bote, cara. Eu não sei o que aconteceu com esse rapaz, ele não consegue dar nenhum bote. Aí eu tô falando aqui do Félix Torres, do Kaká, do André Ramalho, não tem um que se salve, cara. É impressionante. E o Palmeiras se aproveitou disso, fez o terceiro, foi anulado, poderia ter feito outros. Paulinho entrou muito bem, e aí eu queria falar sobre isso. Me parece que o Palmeiras esteja vivendo uma retomada na temporada. O Paulista, que deve ser a questão do torcedor, né? Por que não entrou assim no Paulistão? Foi o momento de maior instabilidade do Palmeiras. E o Corinthians se aproveitou disso e foi muito bem no Paulistão. Foi o melhor time do campeonato, disparadamente. Ganhou lá no Allianz no primeiro jogo. No segundo fez aquele jogo que vocês viram e ainda correu risco, porque teve um pênalti que o Hugo pegou. Mas o Palmeiras, ele estava com o Veiga muito abaixo, com o Gomes que machucou, o Abel rodou muito o elenco, o Felipe Anderson não estava jogando na dele, o Vitor Roque recém tinha chegado, né, cavou um pênalti lá na semifinal, mas não estava, ainda não...
Agora não. Agora o que você tá vendo desse Palmeiras? Ele encontrou o time. Porque o Emiliano Martinez está jogando muita bola, não é só pelo gol, tá? Ele e o Richard Rios marcam e jogam muito bem ali no meio. O Estevão por dentro tá dando muito. Tá dando muita versatilidade pro ataque. O Felipe Anderson na direita resolveu. O Facundo Torres fez um bom jogo, não sei se vai ser uma sequência a partir de agora, mas ele foi muito bem. E o Vitor Roque tá se soltando, cara. Ele tá recebendo muito mais oportunidades, ele tá sendo colaborativo, ele tá tendo oportunidades, então eu acho que já marcou gols, né? Mas que não valeram, mas eu acho que em algum momento ele vai desencantar. E o Paulinho entrou muito bem. E aí você tem o Maurício, que tá voltando de lesão também, na ausência do Veiga, que agora machucou. O Giai fez um melhor jogo dele com a camisa do clube. O Piquerez é um jogadoraço, a defesa tá muito bem. O Fux, por exemplo, chegou ontem e já na linha de 3 ali pelo lado direito ele funcionou. Então, nesse momento, o Palmeiras começa e tá dormindo na liderança do Campeonato Brasileiro, inclusive, depois dessa vitória. Muito cedo ainda, mas é um time que, depois daquela oscilação no começo da temporada e tal, parece que agora pegou a locomotiva, né? E ela voltou pro trilho. E o Corinthians teve alguns sinais muito claros nesse jogo. Não tem goleiro reserva. Isso eu falo para disputar título, tá? Não tem lateral esquerdo reserva. E precisa de zagueiros novos. Porque com esse elenco aí, acho que não vai longe. E aí? O que vocês acharam do jogo? Faltou uma coisa pra dizer? Ah, teve até cabeça de galinha no meio do gramado. Até isso rolou. Mas quem achou legal a cabeça de porco lá, não pode achar ruim a cabeça de galinha, né? Provocação de lá, provocação de cá. Era claro que isso em algum momento iria acontecer, né? Comenta aqui o que vocês acharam do jogo. Se vocês têm discordâncias, não tem problema. Eu sempre leio o chat aqui, tô sempre de olho no que vocês estão falando. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!